Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Maria sabe quanto a dor corrói a nossa alma. Dessa forma, ela nos abraça quando o sofrimento nos ronda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Quando choras, eu estou contigo. Mensagem para o dia 27 de março. Vede, Senhor, a minha angústia. Tremem minhas entranhas e meu coração está perturbado por causa das minhas revoltas. De fora, mata a espada, de dentro, alastra a morte. Lamentações 1:20. Filho, sei das tuas lágrimas escondidas, sei do que te machuca e não consegues expressar. Nos momentos que choraste sozinho, eu estive lá, enxugando tua alma com meu carinho. Eu não ignoro tua dor, pelo contrário, carrego-a comigo e ofereço ao meu filho por ti. Não está só em teu sofrimento. Eu caminho contigo, mesmo nas sombras. Agora deixa que o consolo do céu desça sobre ti. Dorme sabendo que o amor te envolve e que minha presença te acompanha na dor e na cura. Às vezes dá a impressão que essas mensagens são só para pessoas que são de temperamento melancólico ou que estão numa depressão, mas a verdade é que todos nós, independente do temperamento, em algum momento da vida nós vamos sentir que a cruz pesa mais e vamos cair e vamos nos abater com os problemas do dia a dia. Ainda agora eu comentava com a mãe de uma aluna minha, os estresses da vida adulta. É assim, são os boletos para pagar, são as preocupações, são aqueles gastos extras que aparecem, mesmo que a gente busque ter um controle da nossa vida financeira, tem momentos que aparecem contas inesperadas e que vai tirar da nossa reserva e vai fazer com que a gente se preocupe. Então, não é só para quem está em depressão ou para quem está em momentos de tristeza e dificuldades na vida. Todos nós passamos por tristezas e dificuldades na vida. E às vezes, quando estamos bem, nós, infelizmente, não temos o costume de procurar uma ajuda, não é verdade? Por quê? Se eu estou bem, por que eu preciso de ajuda? Aí é que está. Quando nós estamos bem, nós temos condições de ir alimentando a nossa alma e nos preparando para os momentos de dificuldade. E isso não é ser pessimista, é ser realista. Os problemas virão. E outra, se o problema não vem diretamente na sua vida, virá perto de alguém a quem você gostaria de dar um abraço, de estender a mão amiga, e você não tem palavras para ajudar, para expressar o quanto você está com aquela pessoa. Eu vejo que pessoas que são firmes, que são decididas, que normalmente têm mais um temperamento colérico, eu tenho temperamento colérico, então eu falo com base sobre isso. Às vezes as pessoas olham para os outros por ser esse temperamento de rompante, de vai, faz e tem energia, e tem aquela paixão, aquela explosão,
e sem querer menospreza a dor do outro. Não é de propósito, é porque ela pensou apenas no campo da teoria. Ela não vestiu a roupa daquele sofrimento. Ela não se colocou no lugar do outro. Ela não exercitou uma compaixão, mas nem viu. Um exemplo muito simples. Muitas pessoas, quando ouvem falar, por exemplo, que uma mulher sofreu um abuso, a invasão é tão grande que a mulher se recolhe dentro dela e vozes vêm dizer a ela que ela tem uma espécie de culpa, que ela deu um lado, que ela propiciou, que ela deu mole, que foi vacilo da parte dela, o que é uma mentira horrível, que só faz a vítima ser mais vítima ainda daquela situação. Agora, a pessoa que passou por isso e ela está presa naquele sentimento, e não só deste abuso, mas qualquer outra situação, vai um tempo para ela processar aquilo, parece que a ficha não cai. Aí o que que algumas pessoas que normalmente têm o temperamento colérico, que é mais explosivo, que não sei o que, que não passou por isso, primeira coisa, primeira coisa que eu te digo, se você não passou por essa situação, louve a Deus. Abra sua boca assim, mas para louvar a Deus por você não ter passado. Segundo, não diga, se fosse eu tinha gritado, se fosse eu matava na dentada, se fosse eu não sei o que, não sei o que. Se, mas não. Se fosse você, mas não é você. Então, cuidado com esses julgamentos. Cuidado com essa língua afiada. Eu já ouvi coisas de pessoas se ensoberbando tanto e achando que ela nunca passaria por aquilo. Aí, sabe o que que acontece? Um dia a dor visita essa pessoa que acha que sabe tudo que pode, tudo que consegue, tudo que dá conta de tudo, e ela não está preparada para isso, porque tem muito eu nessa história. Sempre que tiver muito eu, em algum momento o tombo vai ser imenso, porque toda pessoa que tem humildade para reconhecer que eu não faço, é Deus que me dá a graça, essa pessoa é como se ela tivesse de joelhos. Ela está numa posição de humildade. E quem está de joelho não cai fácil. Agora, quem está no alto do seu salto 15, esse cai. Então, cuidado para não menosprezar as coisas, as falas, eh, as leituras, como se nada fosse para a gente. Eu, que tenho temperamento colérico, eu sou aquela que tenho um pensamento rápido para pensar numa solução, eu tenho gás, energia para romper as coisas, eu não me abato facilmente com situações e problemas. Isso é uma qualidade, não é? Você concorda comigo. Mas aí eu vou te falar um defeito. Qual que é o defeito? Eu não me abato facilmente com os problemas, eu tenho energia para empenhar bastante qualquer atividade que for, eu não meço esforço para fazer. Ué, mas isso não era qualidade? Sim, mas às vezes a qualidade se torna um defeito porque tem muito eu. Eu tenho facilidade, eu consigo, eu não me abato, eu. Infelizmente, a gente que tem todo esse ânimo, todo esse gás, essa disposição, esse pensamento rápido, é muito fácil de deixar Deus fora da equação. Quanto antes a gente entender isso, quanto antes a gente trabalhar a humildade,
e o reconhecimento do quanto Deus pode nos ajudar e quanto os problemas, sim, podem algum dia na nossa vida nos afetar, o quanto antes nós vamos recorrer ao amor de Deus, à intercessão de Nossa Senhora, aos cuidados de Nossa Senhora. Aqui, como dizia na citação de Lamentações, a espada mata por fora, é algo externo que vem e nos fere. Ao contrário, de dentro de nós, no nosso coração pode ser nutrido revoltas, tristezas, a gente abraça amarguras. Então, uma pessoa que às vezes tem um temperamento melancólico, ela passa uma vida lutando, mas ela está lutando. A pessoa que se abate, que sofre, e bem nesse momento eu tive que olhar para o quadro onde tem a foto do meu irmão, que era melancólico. Essas pessoas resistem por muito mais tempo. Agora, uma pessoa que pode, devido ao seu temperamento, dar vazão a um egoísmo, a uma prepotência, a uma arrogância, um dia os problemas e as dificuldades podem bater na nossa porta e a gente não estar preparado e não ter estrutura para ela. Nós temos que entender, aqui a palavra-chave de hoje é caminho, que nesse caminho não é uma reta e não é um caminho plano. Tem momentos nesse caminho que é a vida acontecendo, teremos curvas, altos, baixos, terrenos lamaçais, terrenos arenosos, terrenos secos, terrenos pedregosos, com pedregulhos, um terreno pedregoso, então todos nós teremos. Às vezes, a pessoa está com um calçado mais preparado. Às vezes, a pessoa consegue se preparar melhor para andar nesse caminho. E nesse trajeto, não é um calçado físico que nós colocamos nos pés, é um preparar o coração com humildade, com amor pelas pessoas. Eu posso até olhar para mim e pensar, com uma palavra eu cortava essa história. Numa atitude eu resolvia tudo isso. Num grito eu coloco tudo abaixo. Eu. Eu posso até ter essa ilusão. E se esse vídeo caiu na mão de uma pessoa que tem essa postura, porque tem o temperamento colérico, tenta exercitar então a humildade, ajudando e tendo paciência para com as pessoas, porque se nós, enquanto coléricos, muitas vezes somos levados a achar que nós damos conta de tudo, nós temos também que entender, e inteligentes que somos, temos que admitir, não somos feitos em formas, não sairemos todos iguais. Os filhos de Deus são diferentes, assim como os dedos de uma mão são diferentes. Cada um tem o seu jeito. E se eu sou forte, eu tenho que entender que a minha fortaleza não é só para mim, é para ajudar os outros. E a pessoa que tem um temperamento mais colérico, mais melancólico, que ela sente mais, com mais força, as tristezas e os golpes da vida, ela precisa de ajuda. E como? Só um instante. Ai, caiu. E como contas num rosário, vamos fazendo a nossa parte, ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Eu não tenho que pensar, desculpa estar ajeitando aqui, eu não tenho que pensar que eu sou sozinha. Não, estamos todos no mesmo, vamos dizer que no mesmo rosário.
Vamos estar ligados um ao outro. As pessoas que estão à minha volta, que Deus propiciou que eu esteja à volta desta ou daquela pessoa, é justamente para poder contribuir de alguma forma. Nós não vivemos sozinhos neste mundo e nós não iremos para o céu sozinhos. A salvação é individual, porém, ela não é egoísta. Se eu pensar só em mim, eu sou firme, eu sou decidida, eu consigo, eu, não sobra espaço para Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso. Então, a palavra-chave de hoje é caminho. E lembremos sempre, nós podemos cair nesse caminho, nós podemos cansar em meio a esse caminho, mas também podemos ajudar outras pessoas em meio a esse caminho. Nós podemos ser luz. E essa luz não é minha, é uma luz que eu reflito. Eu reflito a luz de Jesus, porque Ele é a luz. Eu só quero refletir como cristã que segue a Jesus, que tenta imitá-lo e nas nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, não nos esqueçamos da primeira discípula, aquela que amou tanto que o próprio Deus a colocou de modo oficial como mãe da humanidade. Palavra-chave de hoje: caminho. Não caminhamos sozinhos. Não deixemos escapar as oportunidades de trabalhar a nossa humildade, entendendo que em algum momento da vida nós podemos precisar de ajuda e quando tiver alguém à nossa volta, boquinha fechada para julgamentos que não ajudam em nada, mãos estendidas para ajudar todos aqueles que sofrem. Sim, vai ter momentos que a gente vai falar um pouco firme, fala, então, já deu de chorar, né? Mas não é no primeiro momento que a gente faz isso. É claro que quem tem temperamento melancólico, até uma altura, tudo bem, de uma altura em diante ele precisa entender que ele precisa desenvolver mecanismos e técnicas para sair disso, para vencer as suas debilidades, as suas fraquezas. Mas todos nós temos nossas fraquezas. Colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, todos têm suas fraquezas. E é claro que o inimigo de Deus, aquele derrotado, quer nos derrotar junto e ele vai cutucar justamente ali. Me cutuca na minha soberba, te cutuca na sua tristeza, mas todos nós seremos tentados em algum momento. Então tenhamos esse costume de olhar para nós, identificar um defeito sim e trabalhar a virtude necessária. A humildade é importante para todos os temperamentos, mas para o colérico, ai como ela é doída. Mas eu não posso pensar no quanto eu sofro por ser colérica. Eu preciso pensar, como bem ensinou a irmã Maria Joana do Instituto Hesed, eu estava vendo ela há pouco. Sim, eu sofro enquanto colérica, mas eu tenho que pensar no que eu estou fazendo os outros à minha volta sofrer. Eu tenho que sair do centro dessa situação de vez em quando e olhar o estrago que eu sou capaz de fazer. E com a graça de Deus, ir modelando o meu temperamento, aprendendo a desenvolver as minhas virtudes, trabalhando em mim para que eu possa ajudar os outros. Juntos nesse caminho de mãos dadas, como contas no mesmo rosário, pedindo sempre a intercessão da Mãe.
O amor dela nós temos, mesmo que a gente não veja. O amor dela nos acompanha o tempo todo. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.